chuvoso também, viu? Então tem que andar com seu bom guarda-chuva. E agora vamos falar sobre infância, é isso mesmo. Vamos falar sobre aqueles que estão apenas começando a aprender? Isso porque neste sábado será celebrado o Dia da Infância. Essa data foi criada pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância, a Unicef, com o objetivo de promover reflexões sobre as condições de vida das crianças ao redor de todo o mundo. E como se trata de crianças, uma das tarefas mais difíceis, especialmente para os pais de primeira viagem, é a imposição dos limites necessários para os pequenos. Uma das alternativas que vem sendo amplamente divulgada, até mesmo nas redes sociais, é a educação positiva, técnica que prega noções de respeito, diálogo e negociação. A educação dos filhos sem o uso de autoritarismo, de castigos ou também ameaças. Mas será que é possível fazer um equilíbrio entre a ausência do autoritarismo na educação das crianças, mas sem deixar de impor limites necessários? Para entendermos melhor essa realidade, vamos conversar agora com a neuropsicopedagoga Daniela Vasconcelos. Boa tarde, Daniela. Muito obrigado por aceitar o convite do ISFM Entrevista. Boa tarde, Gustavo. Boa tarde a todos os ouvintes. Muito obrigada pelo convite e parabéns pela escolha do tema. Muito obrigado você. Doutora, vamos falar aí sobre... A gente fez um breve resumo, né, do que se trata educação positiva, mas você pode nos dar mais informações sobre essa prática? É tudo realmente negociado, desde guardar os brinquedos até tomar banho? E o que diferencia aí da educação permissiva? Certo. Então, na verdade, assim, esse termo educação positiva, ele deriva da psicologia, né? Da psicologia positiva. E aí ele é implementado na área da educação, seja no âmbito escolar, familiar. Essa abordagem, ela foi criada no final dos anos 90, mais ou menos, pelo psicólogo e educador Martin Seligman. E a proposta dele era priorizar as virtudes das crianças. Sempre pensando num desenvolvimento saudável e equilibrado, tendo como foco, como você colocou, o respeito, a empatia, o encorajamento e priorizando, mais uma vez, as virtudes. Mas isso não significa que essa abordagem, né, digamos assim, ela está isenta de regras e de limites. E é nesse momento que há muito esse conflito e essa confusão entre uma educação positiva e uma educação permissiva, que ela é completamente isenta de um cuidado do adulto ali perante aquela criança. Então, é aquela famosa história da criança poder fazer tudo. E a gente sabe que não é assim. Isso não é uma verdade. A educação positiva, ela não pode ser essa educação que pode tudo e uma educação completamente solta. Então, ela precisa alcançar as emoções positivas, para que as crianças atinjam as suas metas e suas realizações com propósitos, porém, elas precisam, sim, permanecer sendo orientadas sempre pelos adultos com as regras e limites, sem essa como você colocou como exemplo, né? Então pode tudo é negociável? Não, a gente sabe que tem coisas que, obviamente, elas são inegociáveis. Você não vai negociar com uma criança, a criança não pode negociar com um pai, com uma mãe, se ela vai na escola, que ela quer faltar na escola e ela não está doente, não tem nenhum motivo que justifique. Então isso é absolutamente inegociável. Aí, partindo para questões mais simples do dia a dia, como você colocou, tomar um banho ou guardar o brinquedo após brincar, tudo depende do que foi combinado e pré-estabelecido. Se aquilo faz parte do que foi combinado previamente, sim, ele precisa ser cumprido e não há como negociar. Você pode até fazer você pode criar uma adaptação ali para... por que você não quer? Sempre coloque essa reflexão para a criança. Esse exercício de, junto com seu filho, com a criança, perguntar e fazer com que ele entenda o porquê do não. Uhum. Mas por que eu preciso... por que essa regra? Por que esse limite? O que vai acontecer se você deixar os seus brinquedos aqui espalhados? Você não quer guardar? O que vai acontecer se ele ficar tudo aqui jogado?
alguém vai passar, pode se machucar, vai tropeçar, vai ficar desorganizado o seu ambiente, você vai em um segundo momento precisar fazer uma outra atividade, isso vai te atrapalhar. Então, sempre com muito, muito diálogo, e a criança é capaz, sim, de começar a entender essas questões que precisam, desde da criança pequena, serem divididas para que ela entenda quais são os caminhos e as consequências que ocorrem caso aquilo, o combinado, não seja efetivamente cumprido. E, Daniela, a gente acompanha aí nas redes sociais uma trend no TikTok que fala sobre educação positiva, né? Em que as mães ou as pessoas que estão ali, né, gravando vídeo, falam, olha, você quer ir tomar banho agora ou daqui a 5 minutos? Você quer levantar da cama agora ou você prefere que eu jogue um balde de água fria na sua cabeça? Ah, você vai levantar agora, né? Então tá bom. A grosso modo, a educação positiva é de fato dessa maneira, ou não? Não, ela não deve ser. Ela não deve ser, pelo menos, né? Realmente há uma confusão aí muito grande que vira até motivo realmente de piada e de brincadeira. Sim. Mas não, ela não deve, o objetivo principal dela não é esse. Nenhuma criança pode deixar de estar sendo orientada e de estar sendo criada com limites e com regras, sim. Elas precisam existir, elas precisam, e como eu falei no início, tem regras que são inegociáveis. A criança, ela está em desenvolvimento ainda, ela não está, até do ponto de vista cerebral, ela não está madura ainda, ela não tem maturidade para fazer suas escolhas em todos os sentidos. E isso não há um receio muito grande por parte de alguns pais, algumas mães, algumas famílias. Ah, mas ele não vai gostar de mim. Ah, mas eu vou ser a mãe chata. Ah, mas eu vou até aqui usar a frase do Léo Freiman, que é um psicólogo referência para mim na área, e ele costuma muito falar sobre isso. Mãe chata é a mãe que cuida. Mãe chata é aquela que vai ficar assim, orientando, falando. Isso não significa que a criança não vai ser ouvida. Ela precisa, sim, ter voz ativa. Você, um pai, uma mãe, precisam ouvi-la num ambiente muito acolhedor, de muito respeito e de muito amor. Porém, ele não pode ser de maneira nenhuma isento de regras. E o que você recomenda aí, por exemplo, quando a educação educativa ela deve ser adaptada, ela precisa ser adaptada para um ambiente escolar, onde há necessidade de disciplina e respeito pelas regras? Sim, essa pergunta ela é muito interessante. A escola sozinha não faz milagre, né? Então, assim, é como eu costumo sempre dizer, a educação, a base da educação, ela começa em casa. Então, se a criança, se o adolescente, ele já tem aqueles princípios, ele tem aqueles valores, eles serão levados à escola. E isso já é um fator facilitador ali para a escola. Essa educação positiva, ela pode sim ser adaptada para o ambiente escolar, até porque, volto a dizer, não é uma educação que está isenta de disciplina e de respeito pelas regras. Elas devem existir, inclusive. É apenas uma abordagem diferente. Lá no passado, aquele autoritarismo, você ser autoridade é diferente de você ser autoritário. Então, o professor ele deve sempre ser autoridade, assim como uma mãe, um pai, um avô, uma avó, o adulto que está cuidando daquela criança. Mas o que é diferente dele ser autoritário, agressivo, violento, gritar, por isso e acabou, engole esse choro, frases como essa. Então, assim, o engole esse choro, substituir pelo, tudo bem, você está chorando porque eu disse que você iria ficar sem o tablet que você quer usar se você não cumprisse um combinado. Você não cumpriu, você está chorando. Tudo bem, você tem o seu direito de sentir o que você está sentindo. Você está triste, está chateado. Mas o tablet você não vai ter nesse momento. Então, é mais ou menos assim.
A regra existe, ela precisa ser cumprida, e a criança, aos poucos, ela vai sim entendendo isso. E ela vai criando esse respeito, desde que tudo isso, é claro, como eu falei, seja feito com muito respeito, com muito amor e num ambiente muito acolhedor. Sem, volto a dizer, sem gritos, sem esse autoritarismo. Então é esse equilíbrio entre o amor e o respeito, o acolhimento, o olhar de carinho, o abaixar para falar ali com a criança, olho no olho, o respeito aos sentimentos, deixar ela se expor, deixar ela falar o que ela está sentindo, ela está no momento ali de fúria, que ela ficou nervosa, ela ficou brava, deixe, respeite, ok, tudo bem. Olha, quando você se acalmar, agora eu não consigo falar com você assim. Quando você se acalmar, você vem falar comigo, a gente vai falar sobre isso. Então não é, eu não quero saber, aqui quem manda sou eu. Então seria mais ou menos nesse sentido, assim, que as pessoas confundem um pouco, né? Sim. Elas vão lá direto do que era extremamente autoritário, o bater, o quem manda que sou eu, é assim, acabou, ponto final. Agora para um desequilíbrio enorme, que é o tudo pode, e quem manda na casa é o filho, quem dita as regras é o filho, o horário de dormir, o horário do banho, quando vai estudar, quando não vai. Então é um pouco dessa confusão, assim, que acontece diante desse tema. E, Dani, quando a gente fala também aí sobre os pais que estão nos ouvindo, em que eles estão ali totalmente, os filhos estão totalmente irredutíveis, eles não estão conseguindo lidar e administrar essa situação. O melhor é, de fato, procurar um profissional. Sim, é sempre bom, mas eu costumo dizer assim, essa resistência, até determinado ponto, ela é normal. Principalmente quando eles estão na adolescência. Então, eles vão sim resistir, eles vão sim testar até o último, até eles, onde realmente não é mais possível, não tenho mais argumentos. Então, eles vão resistir, eles vão ter atitudes, às vezes, digamos assim, de certa forma indevidas, mas até determinado ponto a gente considera ok, digamos assim, devido à fase. Porém, sim, é sempre recomendado que busque ajuda, até para que a própria criança possa entender seus sentimentos, se autorregular com a ajuda de um profissional. Mas é justamente nesse momento que os pais precisam também ser firmes, cumprirem com os combinados e não fraquejarem, porque nesses momentos é que realmente são os mais difíceis. Quando há essa resistência, quando há todo esse conflito, essa luta, fica mais difícil mesmo para ambos os lados, mas é nesse momento que os adultos eles precisam ser exemplo em todos os sentidos, de controle... Oi, pode falar. De controle emocional, de referência e de exemplo positivo mesmo para a criança e pro adolescente. Perfeito. Daniela, muito obrigado pelas informações compartilhadas aqui conosco no nosso ISFM Entrevista, e os microfones estão sempre abertos aqui para conversar com os nossos ouvintes. Muito obrigado. Muito obrigada, eu que agradeço pelo convite. Boa tarde, bom final de semana. Boa tarde. Conversamos com a neuropsicopedagoga Daniela Vasconcelos, que falou um pouco mais conosco sobre educação positiva. Agora, 17